Agora a gente vai ver um pouco sobre a parte envolvendo relatividade, como que é o comportamento e como que é a descrição quando eu tenho corpos que se movem a altas velocidades. Acompanhem comigo. Ao tratar da relatividade, a gente vai ver um pouco sobre a influência do referencial na observação de fenômenos físicos. Einstein propunha que não importa o referencial adotado, se ele tem aceleração ou não, eu tenho que ter as mesmas leis descrevendo os meus fenômenos. Nessa situação, a gente pode relembrar que eu não tenho na natureza um referencial absoluto. Eu não tenho um referencial dito de forma inercial, sem aceleração. A relatividade restrita, ela vai tratar de situações em que eu comparo um fenômeno quando eu estou observando ele a partir de uma situação ou de um referencial em repouso para um referencial que se move com velocidade constante. Nessa situação daqui, o que a gente precisa perceber é que eu não consigo avaliar se eu tenho um vetor velocidade constante para uma situação de repouso. Eu não consigo diferenciar ambas as situações, mas eu consigo diferenciar o caso para o qual eu tenho uma aceleração, já que quando eu tenho uma aceleração, eu posso relacionar a essa aceleração uma certa força. Para a gente poder entender um pouco de como funciona a influência do referencial dentro da observação de um fenômeno, a gente vê um experimento que foi feito na época em que Einstein propunha a relatividade. É o experimento de Michelson e Morley. Michelson e Morley eles tentaram medir a velocidade da luz para diferentes referenciais. Eu vou mostrar isso de uma forma um pouco mais simplificada, mas o que eles tentaram fazer é medir a velocidade da luz em direções paralela e perpendicular ao movimento de rotação da Terra, em relação, obviamente, ao Sol. O interesse de Michelson e Morley era tentar ver se a velocidade da luz era influenciada pela velocidade que eu tinha para o detector, para essa situação em que eu estou simplificando. Não é exatamente o que o Michelson e Morley fizeram, mas é mais fácil de ser entendido dessa forma. Pega a figura que eu tenho aqui do lado. Vamos pensar que aquele cubo que eu tenho representado em verde corresponde a um detector. Para essa situação que eu estou mostrando com o Sol à esquerda da Terra, o detector está se afastando do Sol. Então, como eu tenho a luz viajando para a direita até chegar ao detector, e o detector está se afastando dessa luz, o que Michelson e Morley esperavam encontrar é um valor de velocidade pequeno, menor do que aquele encontrado se eu tivesse o detector em repouso. Agora, por outro lado, se eu tivesse o Sol no outro lado desse meu referencial daqui, o que eu teria? Eu teria o detector se movendo em direção ao Sol. Então eu teria que medir para essa situação um valor de velocidade maior para a luz. O que eles acabaram observando é que, independente da situação, eles sempre encontravam o mesmo valor para a velocidade da luz. Essa acabou sendo uma das bases da relatividade, que me diz que a luz ela tem um comportamento de forma que não depende a velocidade dela do referencial. A velocidade da luz, independente do referencial, e além disso, eu tenho um valor limite para a velocidade da luz. Eu não posso ultrapassar o valor limite que a gente adota arredondando como sendo 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Agora, como é que a gente usa essa ideia do limite da velocidade ou do fato da velocidade da luz ela não ter influência do referencial na parte de relatividade? A gente pode pegar aqui um exemplo para essa situação. Vamos pegar um caso em que eu tenho aqui dois referenciais distintos. Eu tenho um trem que se move a uma alta velocidade e dentro desse trem, obviamente, eu tenho passageiros e eu tenho uma pessoa que está numa estação esperando o trem. Então ela vai observar a pessoa que está num referencial em repouso, simplesmente o trem passar por ela. A pessoa que está dentro do trem, obviamente, ela está parada em relação ao trem, mas como um todo, ela está em movimento. Então as pessoas dentro do trem vão ser o meu referencial em movimento, a pessoa na estação vai ser o meu referencial em repouso. No primeiro momento eu quero avaliar a influência da velocidade de um corpo material
quando ele se move nesses dois referenciais. Eu quero calcular essa velocidade. Então o que eu vou fazer é fazer a pessoa que está dentro do trem, a pessoa que está em movimento, ela simplesmente soltar uma bolinha e ver essa bolinha quicar no chão. O que essa pessoa vai observar? Somente a pessoa dentro do trem vai simplesmente observar a bolinha se deslocando para baixo e para cima, fazendo essa trajetória que eu estou representando aqui do lado em verde. Agora, nesse caso, a pessoa pode calcular uma velocidade para essa bolinha. Essa velocidade vai ser calculada medindo-se a distância vertical percorrida pela bolinha e o tempo que essa bolinha leva para quicar no chão. Se eu tentar observar como seria a trajetória da bolinha vista pela pessoa que está no referencial em repouso, o que eu observaria? Enquanto a bolinha vai em direção ao chão e volta para a mão da pessoa, o trem se desloca para a direita da tela. Então, nesse caso, o que a pessoa veria é a trajetória que eu tenho pontilhado em roxo. Notem que essa trajetória é muito maior. Então, o que eu posso avaliar aqui são as duas velocidades calculadas pelas duas pessoas. A velocidade calculada pela pessoa em repouso vai ser a distância que ela mediu sobre o tempo. A velocidade da pessoa em movimento, a distância que ela mediu sobre o tempo. Ambas concordam que essa bolinha colidiu no chão e retornou para a mão da pessoa no mesmo instante de tempo. Se a pessoa dentro do trem mede um tempo equivalente a 2 segundos, a pessoa fora do trem vai medir um tempo equivalente também a 2 segundos para esse quicar da bolinha. Se a gente for, então, comparar as velocidades, como os tempos são iguais, mas a distância medida pela pessoa em repouso é maior, a gente tem uma velocidade maior para a pessoa que está em repouso. A gente consegue perceber isso quando a gente avalia a situação de combinação de movimentos, quando eu tenho aqui uma velocidade do trem combinada com a velocidade de queda da bolinha. Nessa situação, é óbvio que a velocidade seria maior porque eu estou somando vetorialmente a velocidade da bolinha vertical com a velocidade do trem na horizontal. Agora, e se eu trocar este exemplo para uma situação que envolva luz? Se eu trocar esse exemplo para uma situação que envolva luz, eu posso pensar na pessoa segurando um espelho com o espelho no chão do trem e um laser se deslocando para cima e para baixo, rebatendo entre esses dois espelhos. Se a gente for avaliar a distância percorrida por esse laser, para a pessoa dentro do trem, eu tenho a trajetória em verde. Se eu for olhar a trajetória percebida pela pessoa que está em repouso, eu perceberia a mesma coisa que para a bolinha. Enquanto a luz do laser viaja para baixo e para cima, o trem viaja para a direita. Então ela percebia essa trajetória que é uma curva. As distâncias percebidas por cada um deles são diferentes. O que eu posso fazer é calcular essas velocidades. Da mesma forma, eu pego a distância medida por cada um e divido pelo tempo. Mas a velocidade da luz independe do referencial. Então, nesse caso, eles têm que concordar que a velocidade medida tem que ser o mesmo valor, aproximadamente 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Se a minha velocidade é igual e a distância é diferente, os tempos também têm que ser diferentes. O tempo para quem está em repouso deve ser maior. Nesse caso, o que a gente avalia aqui é a situação relacionada com as diferentes medições da distância e do tempo para cada um dos referenciais. A gente tem aquilo que a gente chama de dilatação temporal, ou seja, o fato de quem está em repouso mede um valor de tempo maior. Ou a gente pode interpretar essa parte daqui como uma contração do espaço, uma contração do comprimento. O fato de que quem está em movimento mede uma distância para essa luz do laser ser menor. Se a gente for avaliar isso em função de algo que aconteça de verdade, não só dentro da física, esse fator de que o tempo é medido de forma diferente seria observado? Bom, se a gente pegar mesmo caso, um referencial em repouso, um referencial em movimento, e pegar e sincronizar dois relógios das pessoas e colocar o trem em movimento e depois comparar esses relógios novamente, o que vai ser observado aqui é que o tempo realmente não passa de forma igual. Foi feito um experimento nos anos 70 relacionado com essa situação. Foi pegado 2 relógios atômicos que têm uma precisão de bilionésimos de segundos,
Um deles foi colocado dentro de um avião a jato, outro deles ficou no solo. O avião deu a volta no mundo e quando esse avião pousou, os relógios eles não estavam mais sincronizados como eles estavam no início. Ou seja, o tempo passou diferente para um referencial que estava em repouso comparado com o que estava em movimento. Isso de fato acontece. E isso é utilizado quando se tem sistemas de GPS. Se eu estou falando do sistema de GPS, o satélite de GPS que está em órbita em torno da Terra, ele está se movendo a uma velocidade muito grande. Isso faz com que ele tenha uma imprecisão, uma diferença no tempo medido por ele com o tempo medido na Terra. Essa imprecisão é de só 7 milionésimos de segundos por dia. É um valor muito pequeno de diferença de tempo, mas isso acaba causando aqui a diferença de alguns quilômetros por dia na posição de uma pessoa. Fato esse que deve ser levado em conta nos satélites de GPS, e esses satélites devem ter os seus relógios reajustados constantemente para que a posição seja dada da forma mais precisa possível. Agora, se a gente for além e pensar em termos de uma velocidade maior ainda, digamos que nós pudéssemos nos mover a uma velocidade correspondente a 99,9999% da velocidade da luz. Se no referencial em movimento se passassem 10 anos, no referencial em repouso se passariam 9.000 anos. Então, se eu tivesse uma nave que viajasse a essa velocidade por 10 anos no espaço, quando ela voltasse para a Terra, na Terra teriam se passado o equivalente a 9.000 anos. Porque, de fato, o tempo passa de forma diferente de acordo com o nosso referencial. Se a gente for tentar calcular essa ideia, tanto da diferença dos tempos medidos, quanto da diferença dos tamanhos, dos comprimentos medidos, a gente pode calcular isso em função daquilo que a gente chama de transformadas de Lorentz. As transformadas, ou o fator de correção de Lorentz, ele me diz como é que eu posso comparar para dois referenciais o tempo medido ou o comprimento, a distância medida. Esse fator de Lorentz, que é dado por gama, ele é calculado como 1 sobre a raiz de 1 menos velocidade ao quadrado, a velocidade daí seria do meu trem ou de uma nave espacial, dividido pelo valor da velocidade da luz ao quadrado. Notem que aqui a gente pode trabalhar tanto com o tempo quanto com o espaço. Se eu estou falando do tempo, eu estou falando da dilatação temporal. Então eu calculo o tempo para o referencial em repouso. Esse tempo medido para o referencial em repouso vai ser o fator de correção multiplicado pelo tempo no referencial em movimento. A gente escreve isso como sendo T0 sobre raiz de 1 menos o valor da velocidade do referencial ao quadrado sobre o valor da velocidade da luz ao quadrado. Se eu estou pensando em termos da minha contração do espaço, a contração do comprimento, eu estou pensando aqui em medir o valor do comprimento para um referencial em movimento. Então eu posso medir essa distância no referencial em movimento como sendo a distância no referencial em repouso dividido pelo fator de gama. Ou esse valor da distância para o referencial em movimento vai ser o L0, que multiplica a raiz de 1 menos o valor da velocidade do referencial ao quadrado sobre o valor da velocidade da luz ao quadrado. Isso é o que eu preciso saber a respeito da parte de relatividade restrita. Como é que isso aparece em questões de vestibular? Bom, em termos de questões de vestibular, a gente tem essa questão daqui da URGS de 2014, que em um próximo vídeo a gente resolve.